Bom, pessoal, vamos lá para a nossa segunda videoaula. Bom, nessa videoaula eu só vou aproveitar para tirar algumas dúvidas aí que surgiram na sala também, como é um ponto de revisão, é interessante a gente relembrar, tá? Então, falamos aí na sala de aula também sobre a diferença de atributos. Lembram lá que os atributos são as características da classe, né? E aí vocês ouvem muito falar de variável e de parâmetro ou argumento, né? E eu vejo muitas vezes vocês confundirem isso aqui, que é um atributo de classe. Ó, repare que o atributo de classe ele tem visibilidade, ele tem um tipo e ele tem o nome dele, tá? Com variável, e dizer que isso aqui é uma variável. Então, não esqueçam, isso aqui é um atributo de classe. O atributo de classe ele é o quê? Ele é uma característica da classe, tá? Se fosse uma variável, primeiro que ela não vai ter nível de visibilidade, ela tem um escopo muito pequeno, muito próximo, tá? Por exemplo, o que poderia ser uma variável? Digamos que aqui eu quisesse fazer o cálculo, então eu vou fazer assim, fazendo de um jeito até um pouco maior o código, mas que vocês entendam o que é uma variável. Então, por exemplo, digamos que no cálculo do ano de nascimento da pessoa, eu coloque aqui, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, chamada resultado. Tá? E aí eu faço essa conta aqui dentro. Tá? E aí o meu return vai ser o resultado. Isso aqui sim é uma variável. Tá? Então, dentro do meu código, isso aqui é um exemplo de variável. Então, ó, eu tenho uma variável int, né, chamada resultado, que o escopo dela, onde ela vale? Ela só vale aqui dentro. Né? Reparem ó, que se eu criasse um outro método qualquer, vou criar aqui só de forma rápida, chama aqui de public test. Opa! Public test. E quiser chamar aqui o resultado, ó, resultado não existe para ele. Poderia até criar de novo, ó, int, né, no caso public, vou colocar assim, ó, void test, para não ter, para não me obrigar a ter que dar um retorno. Então posso colocar aqui, ó, int resultado igual a 0, por exemplo, se eu quiser. Nossa, professor, mas ó, tem uma variável chamada resultado aqui em cima e outra aqui embaixo. Pode? Pode, porque o escopo delas está diferente, ó. Variável, ela vai ter um escopo mais curto, então ele vai ter o escopo aqui, por exemplo, dentro desse método. Tá? Então, esse nome poderia, estando dentro de métodos, se repetir, tá? Sem problema nenhum. Então, isso é um exemplo de variável. Agora, e o atributo de classe? Onde eu quiser chamar, por exemplo, aqui, ó, o nome, repara que ele vai achar, ó, ele é um atributo de classe, ele vale na classe inteira. O escopo do atributo de classe, ele vale na minha classe toda. Em alguns casos, eu consigo, inclusive, acessar de fora da classe, como vocês viram aqui, tá? Quando ele está público, eu consigo acessar de fora da classe. Depois, não vai ser nenhuma boa prática acessar um atributo de fora da classe. A gente vai aprender encapsulamento e a gente vai ver que não é uma boa prática. Mas é possível, tá? Desde que ele seja público. Então, isso é uma variável e isso é um atributo de classe. Tá? Agora, poderia existir a situação que eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um argumento, um parâmetro, que a gente chama, tá? Que também vai ser diferente do atributo e vai ser diferente da variável. O que é um parâmetro? É aquilo que o método pede para que seja inserido dentro dele, tá? Então, por exemplo, esse método calcular ano nascimento, ele não tem parâmetro, né? Isso até é falado na aula de linguagem de programação, e vocês também viram isso na aula de lógica. Então, o método calcular ano nascimento,
Aqui ele está sem parâmetro, mas digamos que eu queira colocar um parâmetro chamado int ano atual. Tá? Então, a partir de agora, ó, esse método ele está parametrizado. Ele tem um parâmetro chamado ano atual, que vai ter que ser passado quando esse método for chamado. E aí, no cálculo, ao invés de ser 2020, né, vai ser ano atual. Ah, professor, e esse parâmetro, né? Isso aqui eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar embaixo. Porque depois em cima eu vou mostrar um comentário bacana que dá para fazer no C Sharp. Não, vou colocar que aqui é um parâmetro, tá? Então esse parâmetro aqui, ele vai ser diferente de uma variável, só que ele é um valor que eu posso estar trabalhando, né? Tem um comportamento até parecido com de uma variável, só que ele vem de fora do método, né? Quando o método é chamado, é passado esse parâmetro. E aí ele vai ser trabalhado aqui dentro. Tá? Então aqui eu tô com uma variável. Aqui eu tenho meus atributos de classe. Aqui eu tenho uma variável. Aqui eu tenho um parâmetro. Esse parâmetro é inserido aonde? Quando eu chamar o calcula ano nascimento, não salvei ele ainda. Quando eu salvar, vocês vão reparar que depois ele vai inclusive dar um erro. Deixa eu pegar aqui, int, calcular ano nascimento. É isso mesmo, revisão PO. Vamos dar uma limpada aqui na solução. Limpar a solução. E depois vamos dar uma compilada nela aqui de novo. Né? Vamos dar uma compilar a solução. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui ele estava com atrasinho, mas ele já mostrou. Então ele vai falar assim para mim, que não há nenhum argumento fornecido correspondente ao formal necessário ano atual. Ou seja, ele está reclamando assim, que o método para mim tem que passar um valor inteiro aqui que seja o ano atual. Eu não vou precisar colocar uma variável, posso colocar o valor direto aqui. Então digamos que o ano atual é 2020. Tá? Esse ano atual que foi inserido aqui, se eu até mandar lá depois, não sei porque ele está nessa lentidão. Nele aqui, assim que ele for atribuído aqui 2020, esse 2020 vai entrar aqui dentro desse valor aqui, desse parâmetro, que vai permitir ser trabalhado no meu método. Então, reparem as diferenças, Atributo de classe são as características da classe. Parâmetro, né? Esse parâmetro é o valor que é passado no método, quando eu chamo o método. Então, esse valor vai vir aí de fora da classe, né? E através do parâmetro ele entra na classe para a gente poder trabalhar. E variável são esses valores aqui que a gente vai poder estar usando, né? Realmente como variável, como espacinho de memória, para poder realizar operações, guardar valores e tudo mais. Tá? Então, isso que é importante a gente entender. A gente tem que entender a diferença desses carinhas. Atributo, classe e parâmetro. E para fechar, vou mostrar para vocês aqui um comentário que é bem bacana do C Sharp. Quando a gente tem um método, por exemplo, aqui, a gente quer explicar legal como esse método tá. É bacana a gente usar. A gente pode dar o comentário com 2 barrinhas, mas se a gente adicionar a terceira barrinha, o C Sharp ele coloca esse comentário aqui, que é um comentário mais alinhado com o design pattern, onde a gente pode explicar melhor todos os itens que tem dentro do nosso método. Aqui dentro do summary eu vou escrever, por exemplo, o que o método faz. Para quê? Para quem for pegar esse método lá na frente, saber o que ele está mexendo, né? Então eu posso colocar aqui, este método calcula o ano de nascimento de uma pessoa. O que significa o parâmetro ano atual? Que é esse parâmetro aqui. Para que ele está aqui?
é passado o ano corrente, por exemplo. Né? E qual que é o retorno? Retorno, o valor inteiro do ano inteiro do ano de nascimento, tá? Então aqui, ó, eu faço um comentário um pouco mais rebuscado. Isso é bacana também, né? Então aproveitar a oportunidade aí que essa videoaula foi com foco em atributo, variável e parâmetro, né? Aproveitar aí o ensejo para mostrar para vocês um comentário mais consistente, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo e vocês saibam sinalizar para quem for acompanhar o que vocês estiverem desenvolvendo e entendam o código que vocês estão escrevendo. Beleza? Falou!